Bom dia. Vamos dar início agora ao segundo dia da nossa terceira semana de comunicação organizacional, com o painel Comunicação e Governo. Eu queria, por favor, chamar para compor aqui a mesa Francisco Rocha, que é graduado em Comunicação Social, habilitação em Relações Públicas pela USP, pesquisador IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Leonardo Luiz de Souza Rézio, que é mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás, graduado em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda e em Direito, e tutor acadêmico do curso de especialização à distância. Valéria Castanho, que é graduada em Jornalismo e em Relações Públicas pela Universidade de Brasília, especializada em Divulgação Científica e mestrado em Comunicação pela mesma instituição. É jornalista concursada do Senado Federal atualmente e trabalha no Instituto Legislativo Brasileiro. E Jane Carrasco Medina, que possui mestrado em Maestria em Educação Superior pela Universidade Central. E tem doutorando em andamento na Universidade de Brasília, na área de propriedade intelectual e direito internacional privado. Eu gostaria de chamar também aqui, para abrir os nossos trabalhos, o professor José Geraldo, que é professor do Direito e ex-reitor aqui da UNB. Então, bom dia a todas e a todos, né? Bom, o professor Wellington está aqui? Não, ele ficou nessa aula. Ah, tá. Tá. Bom, então, queria, com os cumprimentos, né, primeiro, acolher os estudantes do 124 de Ceilândia, né? Todos e todas aqui bem-vindos e bem-vindas, e aos participantes dessa terceira semana de comunicação organizacional, que se organiza com o diálogo já estabelecido desde 2015 com o direito para a produção de um programa que pense a comunicação sob a perspectiva do direito achado na rua, o projeto de construção jurídica emancipatória que a gente desenvolve aqui na UNB, né, e que resultou no livro que está sendo lançado, fruto do trabalho dos estudantes e dos professores que conduziram o curso e que hoje, e durante todo o evento, estão formando os painéis que compõem essa semana, né? Então, o registro é, primeiro, para uma celebração dos 10 anos do curso, né? O segundo registro é para também celebrar esta forma associada, compartilhada, de construir um programa como este, interdisciplinar e interinstitucional, né? E também para marcar o centenário da Revolução Russa, né, que é um marco no desenvolvimento civilizatório do Ocidente e que, no livro, se expressa sob a forma da gráfica utópica, fruto do edital em que designers ofereceram ilustrações para o próprio livro, né? Então, com esse sentido, com esse alcance e com toda essa programação, né, que mostra a vitalidade desse novo curso da UNB, né, vocês veem aí pelo programa e por todas as atividades que estão se desenrolando, né, e que agrega, né, essa forma solidária de compartilhamento entre os cursos de graduação da UNB e os de pré-graduação que nos visitam aqui hoje com a presença de Ceilândia, né? Ontem tivemos o Paranoá,
que participou ativamente dos debates, é um estímulo a vocês, né, para participarem ativamente dos debates, e também me congratular com a mesa que aqui está instalada, né? Então, um bom painel para todos nós. Obrigado. Bom dia. Bem, então, nosso tempo de apresentação vai ser 10 minutos por expositor ou expositora, e a gente pode começar com Francisco? Pode? Bom dia. O que eu vou apresentar aqui hoje é o fruto de uma disciplina, como o professor José Geraldo falou, de Direito à Comunicação e Direito à Informação. Então, esse foi um artigo que eu realizei em conjunto com uma colega nossa, Karenina Moss, que não está aqui hoje, mas que, né, precisa ser lembrada, porque participou também do trabalho. O artigo ele trata da participação popular por meio de um portal lançado em 2015, que é o Dialoga Brasil. Não sei se todos vão lembrar desse portal. Foi uma ação do governo Dilma para estimular a participação popular por meio da internet. Então, resumindo de uma forma bem geral, o site apresentava ações do governo, apresentava as ações que o governo vinha desenvolvendo na época, e os participantes poderiam, de uma forma bem simples e direta, opinar sobre essas ações e dizer se eles gostavam ou não gostavam das ações propostas, seguindo uma lógica mais ou menos do Facebook, né? do gostei e não gostei. Então, o que eu queria propor aqui é que eu vou tentar trabalhar um pouquinho mais os desdobramentos disso. O artigo ele foi finalizado no início do ano passado e, de lá até aqui, muita coisa já aconteceu, né? Então, o estudo específico está disponível no site da FAC Livros, ele é de acesso aberto, então qualquer pessoa pode entrar no site e baixar o livro completo e olhar todas as informações do artigo. Então, por isso, eu vou tentar focar um pouquinho mais no que aconteceu depois que o artigo foi entregue. Mas antes, vou falar um pouquinho do objetivo do artigo, que era verificar a eficácia dessa ação de acordo com os critérios da Associação Internacional de Participação Popular. Então, o que foi feito foi observar quais eram as dimensões de participação popular que a Associação Internacional de Participação Pública propunha, né, para as ações de participação popular, que iam basicamente de uma dimensão mais simples, que era simplesmente de informar a população sobre ações, e que aumenta o nível de complexidade à medida que novas atribuições são colocadas em cima dessa participação. Então, começa com informar o público sobre as ações, e isso cresce para outros níveis de consulta, né, consulta à população, engajamento da população, cooperação e empoderamento da população. Então, o nível mais básico é uma comunicação de uma via só, simplesmente você transmitir a informação para um receptor que não poderia necessariamente responder, e cresce até o nível do empoderamento, que é a participação plena do cidadão na política, na implementação das políticas. Isso está muito ligado a um conceito que a professora Mariângela Furlan, ela esteve aqui ontem na mesa, então vou pegar emprestado um pouquinho a fala dela, porque ela propõe uma sistematização da informação que segue mais ou menos o mesmo caminho. Então, o processo de comunicação começaria no dado que dá origem à informação, então essa comunicação de uma via só, que não tem necessariamente resposta, e também vai crescendo para os níveis da informação, da comunicação, né? Então, a informação, quando ela tem uma resposta, ela vira comunicação. E a comunicação, quando é feita ao longo do tempo,
ela se transforma em relacionamento, né? O relacionamento com um nível de complexidade um pouco aumentado vai para a participação e para o compartilhamento, que segue exatamente o mesmo caminho das dimensões da participação popular. Então, da informação, da via única, até um momento mais complexo, mais completo, em que todos participam ativamente, todos são responsáveis por aquilo que se propôs. Então, essa análise do portal Dialoga Brasil, ele está sobre a base que essa análise foi feita, está nas questões de direito democrático. Então, a Constituição de 1988, ela é chamada de Constituição Cidadã, justamente por garantir aos cidadãos, que seriam aquelas pessoas que têm direitos e deveres em relação ao Estado. Então, essa Constituição prevê ferramentas de participação e prevê as questões de comunicação, de direito à comunicação, né? O artigo 5º fala que todas as pessoas têm o direito de serem informadas sobre as ações do Estado. E na participação popular, o Habermas, que é um teórico alemão, ele fala muito sobre a esfera pública. Então, essa discussão sobre né, das pessoas, sobre o que elas querem para a vida delas no âmbito coletivo, ela acontece na esfera pública. O Habermas, então, faz essa oposição de esfera pública, onde as questões de interesse público, as questões coletivas, acontecem, e a esfera privada, onde puramente do indivíduo e que não teria relação com uma questão mais coletiva. E o Pierre Levy, que é um dos grandes teóricos sobre a cybercultura, ele coloca que a internet e os portais, né, não só de participação, mas as comunidades virtuais em geral, elas exploram uma nova forma de opinião pública. Então, é como se fosse a transposição desse conceito do Habermas de esfera pública, do espaço de discussão das questões públicas, trazidos para o âmbito da internet. Então, a gente tem esse novo espaço que é bastante usado para discutir as questões públicas sem necessariamente a gente estar presencialmente no mesmo ambiente físico. Então, de forma geral, os resultados desse estudo mostram que o portal Dialoga ele é uma forma bastante simples de participação popular, mas não necessariamente menos válida, né? O grande ponto é que a discussão ela não é muito aprofundada, por tentar talvez simplificar demais e incentivar demais a participação, acabou sendo uma forma simplificada, né? Então, você olhar uma proposta e falar gostei e não gostei, não necessariamente é uma discussão, não necessariamente é um diálogo, né? Então, parece até um pouco irônico que o portal chamasse Dialoga, mas ele estivesse mais preso na questão informativa e de consulta do que na relação entre o Estado e os cidadãos propriamente dita. O portal chegou a publicar as respostas a essas propostas que foram feitas, e o governo também fez compromissos com a população. Então, todas as propostas mais votadas por área, as 3 de cada área, recebiam uma resposta oficial do governo e recebiam um compromisso do governo de atender determinados pontos. Só que um ponto muito importante para a gente pensar agora é que compromisso é esse que talvez não exista mais, porque é um governo que não existe mais, né? Então, a discussão do artigo ele ficou muito preso às questões técnicas do site, mas e são válidas como forma de estudo de participação popular, mas hoje é importante se pensar que os compromissos firmados com a população, e principalmente com os eleitores,
hoje eles não necessariamente têm validade, né? Porque a gente tem um governo que não foi eleito e que não necessariamente tem um compromisso. Então, se você não tem eleitor, você não tem esse compromisso com as pessoas que te elegeram, né? Então, fica bem claro que houve essa transição de um governo que minimamente se preocupou com uma questão de participação, de ouvir a população e responder à população, de criar esse canal de comunicação, mas hoje essas questões não valem mais, mas acho que isso já é uma questão para outro artigo daqui para frente. Obrigado. Obrigada, Francisco. E obrigada também pela pontualidade na fala. Foi exatamente 10 minutos. Muito, muito preciso. Agora, nossa próxima palestrante vai ser a Valéria. Pode ser, Valéria? Ótimo. Então, 10 minutos, tá, querida? Bom dia a todos. Eu queria começar, vou tomar um pouquinho desse meu minutinho, dos 10 minutos, para saudar todos que estão aqui, principalmente os meninos do terceiro ano. Vocês são do terceiro ano, né? Segundo? Pois é, o ano que vem vocês vão estar no terceiro, vocês vão querer fazer uma faculdade, fazer uma UNB. Quando eu tinha a idade de vocês, eu ficava pensando, será que eu vou chegar na UNB? É muito difícil. Mas eu sou de Taguatinga, nasci em Taguatinga, numa família muito humilde. Minha mãe, meus pais lutaram muito para eu chegar na faculdade, eu trabalho desde os 14 anos. Com 17 anos, eu consegui entrar na UNB. Me formei em jornalismo, relações públicas. Me formei em jornalismo, relações públicas, fiz especialização e mestrado. Minha vida foi toda aqui na UNB. Fiz o concurso para o Senado, hoje eu sou concursada do Senado, mas foram 10 anos estudando, não é fácil, não. Eu não sou inteligente, mas eu sou muito disciplinada. Então, todos vocês, todos nós temos condições de chegar aqui. Basta querer. A gente pode ser o que a gente quiser na vida. Não, eu não sou mesmo inteligente, mas muita disciplina para chegar e a gente consegue. Eu vou falar um pouquinho sobre a transparência do site do Senado Federal. Isso é um assunto que interessa a todos nós, porque essa transparência, nós temos uma comissão para estudar o site, ela visa justamente maior acesso da população, uma participação cidadã para que todos possam participar no processo político e possam conseguir colocar na cabeça dos nossos parlamentares o que interessa para a sociedade. Quais são os projetos que estão tramitando lá que interessam para a gente? É reforma política ou é reforma na educação? E a gente tem como entrar e participar. E a gente, lá no Senado, a gente está estudando como melhorar a internet, como melhorar o site do Senado para que as pessoas tenham acesso mais facilitado a esse site. Aí eu queria começar com a transparência. Primeira transparência, só para vocês darem uma olhada. Como é que é o nosso site hoje? Essa é a nossa página hoje. Ela já vai passar por uma reformulação até o final do ano. Muitas informações, está tudo aí. Há ainda um monte de problema que a gente está estudando, mas o próximo slide vocês vão ver como é que era em 2000 e 2001. Olha, só para vocês verem só a parte do layout. Já foi assim. Passa mais um. 2002. A gente vê que ele vai limpando, né? 2003. Pode ir passando. 2007, olha como já está diferente. 2010, já com a cara de hoje. Né? E 2017, pulei bastante, que são só 10 minutos. Vamos falar um pouquinho sobre esse site. Ele foi criado em 1996, o Senado Federal foi um dos pioneiros nos sites governamentais, né? Todos os veículos do Senado, nós temos 4, Agência Senado, Jornal do Senado, TV Senado e Rádio Senado, foram criados entre 95 e 97. E, no meio desse termo, em 96, nós criamos a primeira comissão da internet, né, com um ato que regulamentava. Em 2001, nós fizemos um grupo de trabalho para avaliar o portal do Senado. Foi o primeiro grupo de trabalho. Ele fez um relatório enorme, mas não saiu do papel. Em 2003 a 2009, nós tivemos um outro grupo de trabalho. E aí foram pequenas, mas várias modificações no site, muito pequenas, até 2009. Pode passar, por favor. Em 2009, nós descobrimos a Interparliamentary Union,
eles têm um manual maravilhoso, que é um guia só para sites parlamentares. Como os sites parlamentares do mundo inteiro podem fazer para melhorar a transparência para a sociedade. E nós começamos a estudar, e, desde então, nosso site tem sido atualizado com base nesse guia. Esse guia ele tem um foco em 3 temáticas, que é a história do parlamento, o trabalho do parlamento e os membros eleitos parlamentares, como que esses membros o que eles vêm fazendo. E o objetivo é esse que eu falei, proporcionar aos cidadãos acesso democrático a todo tipo de informação oferecida para exercitar a cidadania. Ou seja, eu quero saber como está tramitando um projeto, eu quero saber como eu posso sugerir um projeto. Nós, cidadãos, também podemos sugerir o projeto, não precisa ser só um parlamentar. E como que a gente vai encontrar isso na página do parlamento para facilitar o meu acesso. E esse guia, ele faz uma avaliação com base em 6 grupos, eu digitei errado ali, são 6 grupos e vários subgrupos que a gente não vai ter tempo de discutir aqui. E as notas vão de 0 a 3, 0 não atende, 1 atende minimamente, 2 um pouco e 3 atende ao máximo, né? A nota máxima possível é 384. Ela está me dizendo aqui que eu só tenho 5 minutos, eu preciso de mais meia hora. Passa, por favor. Então, foram várias adaptações com base nesse guia, de 2009 a 2015, adaptações que vão do layout, acessibilidade visual, navegabilidade, dados, transparência, interatividade, todas as facilidades para você dê menos cliques e apareça a informação que você quer ali. Inclusive com a lei de acesso à informação, né, para que ele se torne mais responsivo, né? E as demandas também foram feitas com base em críticas de jornalistas, com base no nosso Conselho de Transparência e pedidos de informação dos cidadãos, com base na lei também. Em 2009, a primeira pontuação, lembra que eu falei que a pontuação máxima era 384? Então, nós conseguimos, na nossa primeira análise, uma pontuação de 276, ou seja, 71,3% de aderência. Em 2011, nós conseguimos 307 pontos, né, 79,3%. E em 2015, que foi a última que nós fizemos, nós já estávamos em 332 pontos. Mas nós nunca vamos atingir o 384, porque esse guia ele foi feito com base em padrões europeus. Tem um padrão lá, uma nota, por exemplo, que é de acordo, que só vale para parlamentos que têm 2 línguas oficiais, por exemplo. Então, se o Canadá, que tem o francês e o inglês, então eles vão avaliar se o site está nas 2 línguas e atende perfeitamente tanto quem fala inglês como quem fala o francês. Nós não temos 2 línguas oficiais, então nós nunca vamos ter essa pontuação, mas nós estamos tentando chegar o mais perto possível. Próximo, por favor. Tá? Só para vocês terem uma ideia, como é que nós estamos evoluindo. Em 2015, nós tivemos 65 milhões de acessos de internautas, e foi um aumento expressivo, principalmente no portal de notícias, que é um dos mais visualizados, né? Foi de 550 mil em 2014 para 1,2 milhões em 2015, mais que dobrou o acesso. Teve um alcance acumulado de publicações de 139 milhões em 2014 para 690 milhões em 2015. Foi um salto surpreendente. 2016, 2017, de janeiro a dezembro, foram mais de 178, quase 179 milhões de acessos, para quem estava em 2015 com 65. E de junho de 2016 a maio de 2017, olha o dado, mais de 220 milhões de acessos. Passa, por favor. Desse 2015, dos 9 milhões de acessos que nós tivemos, agora eu vou falar um pouquinho da página anterior, destrinçar para vocês. 2016, não, pode passar. Não, esse aí mesmo. 2016, o site do Senado, o E-Cidadania, eu não sei, alguém já ouviu falar no E-Cidadania? O E-Cidadania é um portal dentro do site do Senado, onde nós podemos participar, o cidadão. A gente pode, inclusive, sugerir um projeto, sugerir o que a gente quer que o Senado discute. Em 2015, nós tivemos a discussão da regulamentação da maconha. Não foi o senador que sugeriu, foi a sociedade. E a gente pode interferir e exigir, se a gente tiver até 20 mil apoios, dependendo da sugestão. O E-Cidadania hoje é o portal mais acessado do Senado. Em 2016, com quase 108 milhões de visualizações,
do total de 178 que eu já tinha falado para vocês no período anterior. Foi um aumento de mais de 1000% só em um ano. Em segundo lugar, ficou o portal de notícias do Senado, com 31,9 milhões de acessos. De junho de 1916 de 16 a 17, ela tem 1 minuto, eu preciso de mais 10. Mais de 220 mil acessos ao portal do Senado, e 2/3 foram só do E-Cidadania. Passa. O último. Nós temos o Serviço do Cidadão, que foi criado em 2012, com base na lei. Em 2014, foram 909 pedidos de informação, em 2015, 1.114, e em 2016, 1.346 pedidos. Ainda é muito pouco. Desse total, 659, quase mais de 48%, foram atendidos em um dia. 216 de 2 a 5 dias, de 6 a 20 dias, menos do que isso, e 111 em mais de 20 dias, porque eram questões mais complicadas. E são perguntas diversas, que vão desde atividade legislativa até sobre o concurso público. E nós procuramos atender todas. Passa. Nós temos também o Portal da Transparência, que foi criado em 2013, e de 2013 até 2017, já tivemos mais de 7 milhões de acessos. Nesse período, o Data Senado, que é um instituto de pesquisa dentro do Portal da Transparência, já ouviu mais de 1 milhão de pessoas, realizando 29 pesquisas de opinião, 17 pesquisas internas e 68 enquetes. Acho que acabou, né? Não acabou. Ai, 1 minuto. O Facebook tem um dado engraçado. O Facebook do Senado é um dos mais influentes em todo o Brasil, e não somos nós que dissemos não, que seria suspeito. Foi o site ali. Em 31 de dezembro, havia mais de 2 milhões de perfis curtindo a página, deixando-a em 4º lugar entre as páginas públicas mais curtidas do Brasil. Só perde para o Exército, o MEC, a Polícia Federal, ficando na 27ª posição do mundo. Aumentou em mais de 1,5 milhão de seguidores em relação a 2015. Foram publicados, nesse ano, 1.639 posts, que alcançaram mais de 900 mil pessoas cada um. A média diária de pessoas vendo essas postagens é de 3,3 milhões. Essas publicações foram compartilhadas mais de 10 milhões de vezes, receberam 36 milhões de curtidas e tiveram 3,8 milhões de comentários, para vocês verem como é surpreendente de um ano para o outro. E presta atenção nessa última informação, essa interação coloca a página do Senado como a de maior engajamento no Brasil entre as páginas dos órgãos públicos, e se aproxima das maiores do mundo, que são a da Casa Branca e a da NASA. Acho que acabou, gente, está acabando. Última página. Também eu estou falando que nem uma matraca, vocês não prestaram atenção em nada, porque do jeito que eu estou falando aqui... o nosso Twitter ele começou o ano de 2016 com 272 mil seguidores e terminou com 453 mil. É a primeira instituição pública brasileira a editar o Moments, né, que é a área onde são destacadas as principais notícias do momento. De maio a dezembro de 2016, foram 89 Moments. Gente, desculpa aí pela pressa, mas esses 10 minutos não dá para nada. Obrigada, Valéria. Peço desculpas aqui por ser a carrasca do tempo, né? Geralmente o pessoal que controla o tempo não é muito popular entre os palestrantes, né? Eu sei como é isso. Amanhã eu vou estar desse lado aí. Deixa eu ver. Vamos seguindo então, pode ser? Vamos com o Leonardo, pode ser, Leonardo? Ótimo. Bom dia a todos. Bem, primeiramente eu cumprimento todo mundo, né? Cumprimento as pessoas, os outros painelistas que estão comigo aqui na mesa. Vamos falar um pouco mais disso também. E agradeço também todo mundo, toda a organização do evento. É um privilégio para mim voltar aqui à FAC-UNB, para poder falar um pouco de vocês desse meu artigo, né, que está no livro, como todos os nossos artigos. Não, esse aqui é porque está como... Enfim, vocês estão vendo, né? Arruma aqui. Acho que é aqui. Não. Vou pausar enquanto procuro. É porque está em PDF.
Bem, falando, então, enquanto se arruma, eu vou falando um pouco do meu, porque o meu tempo está correndo. Então, vamos. Eu pausei. Eu não sou tão carrasca assim. Ah, então tá. Bem, o Francisco trouxe aqui agora mesmo a questão do Dialoga Brasil, né, que é um portal do governo federal, que o objetivo desse portal era exatamente aproximar as pessoas, o público do governo, né, e eu trago aqui uma outra plataforma que também foi estabelecida pelo governo federal, chamado Dialoga Brasil, que é isso daqui. Eu vou tratar, então, a respeito disso. Da página, na verdade, eu fiz uma análise da página do Facebook do Dialoga Brasil, e essa foi uma consequência, essa análise que eu fiz, da minha dissertação de mestrado, que eu analisei a página de Facebook da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O Dialoga Brasil era, portanto, uma plataforma criada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e era, né, vou até passar aqui, o que era, porque ele não existe mais, ele era como era denominado, o Pacto Nacional de Enfrentamento a Violações e Direitos Humanos na Internet. Ele foi lançado em abril de 2015, como uma tentativa de garantir mais segurança na internet, especialmente para crianças e adolescentes, e também de fazer esse enfrentamento, né, às violações de direitos humanos que aconteciam na internet. Por que ele era? Porque quando o governo Dilma acabou, quando o governo Temer era interino, um dos primeiros atos do governo Temer foi acabar com o Humaniza Redes. Né, teve aquelas adequações todas dos ministérios que ele fez, ameaçou se acabar, inclusive, com a própria Secretaria de Direitos Humanos. Teve uma aglutinação aí, criou-se um ministério e acabou com o Humaniza Redes. Ele era, desde o início, uma plataforma bastante... as pessoas tinham muita resistência, tinha muita controvérsia, porque as pessoas, infelizmente, até hoje acreditam que direitos humanos, né, no imaginário popular, o que é direitos humanos? Direitos humanos servem para defender bandido? Né? Não necessariamente. Não é isso, por favor. Né? Então, a gente teve muitas resistências, e sempre tem resistência toda vez que a gente fala de promoção e proteção de direitos humanos, toda vez que o governo tenta defender isso. Então, é uma pena, porque o Humaniza Redes e o fortalecimento da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, ela é, de fato, muito importante para esses enfrentamentos, porque, afinal de contas, a gente está longe de ser um país em que os direitos humanos são acatados e vivenciados de maneira plena. Não é isso? Bem, o que eu falei, então, que era o Humaniza Redes, eu estou aqui do lado, né? Por que eu escolhi o Humaniza Redes? Foi exatamente isso, para eu poder fazer esse questionamento, para eu continuar esse meu estudo, que eu fiz a minha dissertação. Né? E eu vou explicar mais ou menos o que eu fiz de análise, o que eu trouxe, e como que eu cruzei esses dados do Humaniza Redes com a parte teórica do artigo, que era basicamente a questão do direito humano à comunicação. Bem, em primeiro lugar, o meu objetivo com esse artigo, com essa análise, era analisar as interações entre o poder público, os Humaniza Redes era poder público, e os cidadãos por meio dos comentários das páginas do Humaniza Redes no Facebook. Sim, eu fui ler comentários de Humaniza Redes. E eu estou falando sim porque quando a gente lê comentários, especialmente em páginas que tratam de direitos humanos, vocês podem saber que a maioria dos comentários são muito negativos e de ataque. Né? Bem, primeiramente, trazendo um pouco a questão do Facebook, todo mundo aqui certamente tem Facebook, tem um perfil no Facebook, e vocês certamente já perceberam que muitas empresas, inclusive muitos órgãos do governo, estão no Facebook, utilizam as redes sociais como uma forma de estabelecer diálogos e interações com as pessoas. Pois então, interação, essa é a palavra-chave de qualquer rede social. E é daí que eu parto. Se um órgão público, se o governo, se qualquer órgão público se compromete a estar numa rede social, ele precisa dialogar e interagir com os públicos. Estar nas redes sociais e não dialogar e não interagir não é suficiente. Então, a crítica que se faz exatamente quando os governos estão nas redes sociais e não fazem esse trabalho de interagir com o público, e que não era o caso do Humaniza Redes aqui no Facebook. O que eu peguei, basicamente, de referencial teórico é a questão do direito humano à comunicação. O que é, basicamente, isso? O direito à comunicação, né, ele é um pouco além do direito à informação. Ele ultrapassa essas barreiras de simplesmente receber informação. Quando eu falo de direito à comunicação, eu estou falando principalmente na capacidade de ouvir e ser ouvido.
no diálogo. Quando eu falo direito à comunicação, eu estou falando de relação, porque diálogo é relação. Não é? É, sobretudo, na prática do diálogo que o direito à comunicação se realiza. E era isso que eu queria perceber, se existia diálogo quando o Humaniza Redes se colocou, né, a falar com os seus públicos, porque quando eu analisei a Secretaria de Direitos Humanos, não existia. Estava posto lá no Facebook como um mural de informações, mas não havia esse diálogo, não havia essas interações. Né? Quando eu falo de diálogo, de interação, essa é como eu disse, é uma das principais características da internet. As principais características, especialmente, dos sites de redes sociais na internet. A partir desse contexto, tem um autor chamado Alex Primo, ele definiu que no computador a gente pode ter dois tipos de interações. As interações mediadas por computador, ela pode ser, de acordo com Alex Primo, reativa e mútua. Reativa é quando você simplesmente reage a algo que está lá, quando você curte, por exemplo, um post. Você está reagindo, um ser humano com o computador. Mútua, na verdade, é aquela interação que pressupõe o diálogo, que pressupõe exatamente as trocas de experiência. É claro que na interação mútua, ela existe choque de forças. Ela significa negociação. Né? E daí, a metodologia que eu empreguei para poder falar da metodologia 6 foi a análise de conteúdo, e eu fiz uma análise da página dos primeiros 15 dias do mês de outubro de 2015 para ver como que estava acontecendo nos comentários esse diálogo entre o governo, entre a Humaniza Redes e as pessoas. E eu pude perceber, por exemplo, não dava para analisar tudo que estava lá, eu pensei uma postagem apenas, que foi a postagem que teve maior quantidade de respostas, maior quantidade de interação, que é essa postagem aqui, que falava sobre racismo e injúria racial. Ela teve 55 comentários, só essa postagem, nesse período analisado, e teve 28 respostas do Humaniza Redes. Eu estabeleci categorias de análise para poder analisar tudo de uma vez, e percebi que coloquei os comentários em 5 grandes categorias. Aqueles comentários de apoio, comentários positivos, comentários de crítica, comentários de ataque e os comentários de indagação. Dependendo do comentário, obviamente que a Humaniza Redes responde de forma diferente. Um comentário, as respostas do Humaniza Redes, eu pude colocá-las também em outros 4 tipos de categorias. Respostas informativas, respostas defensivas, respostas evasivas e respostas certificativas. Eu trouxe aqui só alguns exemplos do que eu estou falando, de alguns comentários, para saber quais os tipos de resposta, o que isso significa. Como, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui de um comentário de crítica, né, que uma pessoa falou, mais ou menos, quando o evangélico falava de racismo, mas aí a pessoa trouxe a questão. O evangélico fala que sofre discriminação, todo mundo dá risada, mas quando é o negro que sofre, é intolerância, e continuou. Isso foi um comentário de crítica e a resposta foi totalmente defensiva. Né? Quer dizer, fica difícil entender que o post fala sobre racismo e injúria racial. Por que eu trouxe isso? Resposta defensiva é aquela resposta que não fala nada com coisa... Aquela resposta que você parte de um pressuposto que não está... Eu estou terminando. Precisava de mais uns 10 minutos, mas falta mais só apresentar essas aqui. Né? E como diz aqui um outro tipo de comentário, um comentário de ataque, por exemplo, comentários de ataque, na maioria das vezes, não são respondidos. São muito pouco respondidos. Só 2 comentários de ataques foram respondidos e todos de forma evasivas. E é isso mesmo, gente. A gente não alimenta troll nas redes sociais. Comentário de ataque geralmente não é respondido mesmo. Comentários de apoio são aqueles comentários, beleza, é isso mesmo. Algumas pessoas começam a apoiar o que estava falando, tanto o trabalho do Humaniza Redes, quanto outras coisas que foram faladas, e a maioria das respostas foram certificativas. Só falar, sim, é isso mesmo. Você está certo. Comentários de indagação, são perguntas feitas pelo Humaniza Redes, pelas pessoas, e receberam respostas informativas. O que eu posso inferir desse tipo de comentários que tive, do tipo de comentários para o tipo de resposta, já para eu poder concluir? Primeira coisa é que, obviamente, que teve muitos comentários de crítica, de todas as outras comentários que teve, a maioria foram de críticas, mas mesmo assim o Humaniza Redes, naquele momento, ele deu a maioria de respostas informativas. Para você perceber, de 25 respostas que eu analisei, 13 foram informativas. Mesmo nos comentários de crítica, ele dava resposta falando, indagando e educando as pessoas. Isso é muito bom. É o tipo de resposta ideal para se promover um direito à comunicação, ou para se promover o diálogo. Né?
O que diz, por exemplo, uma coisa que os autores que eu usei dizem é o seguinte, que, óbvio, que a internet hoje ela pode ser marcada por um lugar de enfrentamentos, um lugar de resistência, um lugar de disputas, de falatórios vazios, sem pé na cabeça, e de muitos xingamentos e ataques. Há que se perceber o que responder ou o que não responder. Mas o trabalho de educação, principalmente do governo, de educar o público, de informar o público, ele precisa ser feito. Porque comunicar é basicamente relação. Você não se relacionar, você evitar a relação, você não está evitando choque de forças. Esse choque de poder vai existir inevitavelmente. Não se comunicar, evitar se relacionar, você está fazendo a não comunicação. E a não comunicação não é o caminho. Enfim, a comunicação é fundamental, né? Como eu disse, que Guareschi traz, que foi um outro autor que eu usei, que a comunicação é fundamentalmente educação, né? E a Humaniza Redes ele tentou fazer esse papel de educar ou de informar as pessoas em relação aos direitos humanos, e, por fim, que as críticas feitas na minha dissertação em relação à Secretaria de Direitos Humanos não se concretizaram no Humaniza Redes, nesse momento. Se vocês forem olhar, o Humaniza Redes ele continua lá no Facebook, mas ele já não é mais alimentado desde abril de 2016. Então, é uma pena, porque foi uma tentativa, foi uma coisa que o governo conseguiu, de fato, comunicar com as pessoas, informar, mas vamos ver quais são os próximos acontecimentos aí que nos reservam em relação a esse governo, aos próximos, em relação à política de comunicação e de promoção de direitos humanos, porque muitos ataques dos direitos humanos sofrem, mas sofrem ataques por total desconhecimento em relação ao que as pessoas que trabalham, estudam e que fazem direitos humanos, o que elas fazem de fato. Eu acho que informar e dialogar é, sim, o caminho inevitável, o melhor caminho para as pessoas entenderem o que é os direitos humanos, porque a gente precisa muito disso, a gente precisa muito dessa promoção e dessa defesa em nossa sociedade. Bem, é isso que eu quis trazer com você. Obrigado. Obrigada, Leonardo. Gente, então agora vamos para a nossa última palestrante, Jane. Bom dia, buenos dias. Espero que o espanhol de vocês seja bom, né? Porque no final a gente começa falando português e termina falando portunhol, né? Meu tema, eu sou meio que um híbrido entre esses comunicadores, né? Porque eu sou da área de Direito, eu sou formada em Direito, mestrado em Comunicação e doutorado em Direito. O trabalho que eu vou apresentar hoje é parte da pesquisa do doutorado, que fala sobre o equilíbrio que é importante ter, né, no âmbito da internet, sobretudo, falando sobre o acesso à cultura e o equilíbrio com o direito do autor, mas o acesso à cultura visto do ponto de vista dos direitos humanos como direito humano fundamental. Pode pular. Hoje o Chiu também. Sim, tá. Para ubicar um pouco o contexto, né, o direito autoral surge na Idade Média como parte do florescimento da vida na cidade, das artes, do renascimento, da vida cultural propriamente dita na cidade. No âmbito internacional, a gente tem vários tratados que vêm falando. O primeiro tratado que fala sobre direito autoral é a Convenção de Berna, de 1886, uma convenção bem antiga, que ainda é vigente, né, viva, da qual Brasil e Cuba, meu país de origem, formam parte na proteção do direito autoral. Mas, no âmbito internacional, a proteção própria do acesso à cultura ela só chega através da Convenção Internacional de Direitos Humanos, a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, e uma série de pactos posteriores que vêm a reforçar a obrigação do Estado em proteger aos cidadãos, aos indivíduos, acceder à vida cultural e social na sociedade que eles pertencem, né? Pode pular. Aí eu queria trazer
em relação do tempo, vários casos que aconteceram em Cuba faz tempo, né? Não sei se vocês sabem onde está ubicada Cuba, sabe? Como que está a geografia aí? Geografia. Bom, Cuba é uma ilha bem comprida que está ao sul dos Estados Unidos e ao norte do Brasil, né? Mais ou menos aí no Mar Caribe, tem umas praias muito bonitas. Muito bom para fazer passeio, mas a passagem de avião é muito cara. Cuba, durante o período revolucionário, que ainda está, teve relações, nos anos 60, teve relações diplomáticas cortadas com os Estados Unidos. Em virtude disso, vários autores cubanos se viram afetados. Eu trouxe isso, que não é parte do artigo que está no livro, mas que ele ilustra a necessidade e a importância do Estado proteger e cumprir com os tratados internacionais em matéria tanto de direito autoral quanto de acesso à cultura. O primeiro caso, só um minutinho para acertar aqui. O primeiro caso que eu trouxe para vocês é o caso de Buena Vista Social Club. Eu acho que, não sei se os meninos mais jovens conhecem, acho que a maioria dos professores sim. Esse é um grupo de músicos cubanos que tocava em um clube antes do triunfo da Revolução. São vários autores. Eles assinam, em 1930, um contrato com um empresário norte-americano. No início da Revolução, quando as relações diplomáticas são cortadas, existiu um incumprimento contratual em relação ao grupo e ao pago dos direitos autorais desses autores, vendo-se afetado mais de 600 autores envolvidos. Até hoje, a música do Buena Vista Social Club, que toca nos Estados Unidos, não é paga para esses autores. Muitas disqueiras americanas ainda hoje continuam explorando a obra desses autores sem remunerar. Eu acho que nessa dinâmica de acesso e proteção, aí o governo americano, que ele também entra tarde na Convenção de Viena de 1886, ele entra em 1989, ele simplesmente justificou que os autores cubanos não tinham direito nos Estados Unidos por conta que os países não tinham relações diplomáticas. Então, uma dimensão do direito internacional público acabou afetando as relações privadas dos indivíduos e da proteção que eles mereciam em fruto de seu trabalho. O segundo caso é o caso da Guantanamera, que é a música, acho que mais internacionalmente conhecida de Cuba, né? Que foi uma obra registrada por um autor americano na década de 60, como estão vendo aí na apresentação. E ele registra a obra como própria. A obra ela pertence à cultura popular tradicional. Ela é basada numa tonada campesina, que seria uma tonada caipira, seria mais ou menos a tradução. Ela é basada nesse tipo de música. Ela, na década de 60, tem um autor que incorpora os versos de um poeta, que é o poeta José Martí, que é o maior pensador do século XIX, musicaliza a obra, e Peter Singer registra a obra nos Estados Unidos como própria. Até hoje, no sistema americano, a obra pertence a Peter, e os autores cubanos não conseguem reivindicar seus direitos, né? E a terceira obra, sem entrar em discussões políticas, né, do que representa a figura do Che Guevara, Ernesto Che Guevara, é uma obra também do fotógrafo Alberto Corda. É a foto mais internacionalmente divulgada. É a foto da despedida das vítimas de Barbados, acho, se não lembro mal. Na década dos 60, ele toma essa foto do Ernesto Che Guevara, nos anos 2000, como está aparecendo aí,
foi utilizada como propaganda para um vodka vendido na Inglaterra, através de uma sociedade Amigos Cuba-Inglaterra. O autor logra que a imagem do Che Guevara seja tirada da propaganda do vodka, porque era, tipo, o spot publicitário circulava a bebida preferida do Che Guevara. Então, depois, nos anos 2000, falece o autor, e na França existia um comitê, uma empresa de publicidade que utilizava essa própria imagem para fins que desacreditavam a Revolução Cubana, mas o importante não era isso, o importante é que a obra, todo o tempo, foi utilizada sem o consentimento do autor. E eu acho que quando a gente fala de acesso e proteção, a gente precisa também, às vezes, pensar um pouquinho na proteção do autor, porque muitas vezes nós todos, né, circulamos fotos no Facebook das quais nós somos autores e acabamos vulnerando o direito de uma pessoa que tem um trabalho intelectual que precisa ser respeitado. Acho que são os 3 casos mais importantes para condensar bem, né, o tempo. E destacar que no âmbito internacional não existe um diálogo harmônico que logre conectar as convenções de direitos humanos, as convenções de direito autoral e as convenções de propriedade intelectual em relação de estabelecer esse equilíbrio entre acesso e proteção. Eu acho que as convenções de direito autoral estão muito mais focadas à proteção restritiva, enquanto as convenções de direitos humanos elas abogam mais por o domínio público, pelo livre acesso, e isso acaba desequilibrando para os usuários, para todos nós, no consumo da cultura como um todo, como um direito humano fundamental. Muito obrigada, muitas graças. Muito obrigada, Jane. Gente, agora a gente vai abrir para umas 3 perguntinhas, se alguém quiser perguntar alguma coisa para alguma das palestrantes ou palestrantes, ou se quiser falar um pouco da sua experiência pessoal com esses sites do governo, com essa questão de acesso à cultura, fazer um comentáriozinho, né? Está aberto, se alguém quiser. Tá? Vem aqui, Tudo bem? Bom dia, meu nome é Romário, né, sou professor ali do pessoal do 24. Primeiro eu queria agradecer o convite, porque eu acho que a ideia de universidade para os meninos, que são lá assim, da expansão lá da Ceilândia, é uma coisa muito distante, né, e eu acho que eles vindo aqui, conhecendo assim, relatos de pessoas que eram ali de Taguatinga, né, que conseguiram passar por toda essa trajetória, ajuda muito. Eu já vi assim, muita gente já comentando, tipo, vamos estudar agora, né? Se interessando em estudar, vir para cá depois do ensino médio. Então, por isso, eu agradeço muito, de verdade, né? Queria só dar uma pincelada geral assim, sobre algumas palestras e fazer a pergunta lá depois. Francisco, né? Assim, achei muito legal a palestra do Francisco. Assim, acho que a ideia que ele fala do diálogo está muito presente já na rede social de forma informal. Então, de vez em quando, a gente vê umas postagens assim, no sentido de, vamos tirar o governo e vamos criar um grupo de WhatsApp e resolver tudo por lá, que vai dar certo, né? Então, eu acho que a ideia de como vai funcionar essa consulta popular realmente tende para esse lado. Eu acho muito interessante, achei muito informativo, né? E aí eu queria perguntar não lembro o nome dele, que falou por último aí da questão do Leonardo, né? Então, assim, a questão do Humaniza Redes, né? Que eu acho que você criticou bastante a questão de um site informativo que não traz essa questão do diálogo, né? Porque assim, quando eu vejo essa questão do diálogo, eu imagino uma questão com um retorno muito baixo. Eu acho que você tem pessoas interessadas ali que concordam com aquela informação do Humaniza Redes e pessoas que não concordam. E eu acho que o site não muda a opinião do pessoal que não concorda, entendeu? Então, será que realmente é problemático um site que só tem um caráter informativo e não traz essa questão do diálogo? Você acha que esse feedback é realmente necessário? Assim, é mais ou menos essa pergunta. Gente, eu vou pedir para a gente ir logo com as perguntas, porque a gente faz as respostas com as considerações finais. Tá bom. Então é ótimo. Obrigada.
Bom dia. Rapidamente, a pergunta para a professora, né? Pode falar, Valéria Castanho? Queria saber qual que é o grau de independência, né, que a comunicação do Senado tem para a produção de conteúdo lá na casa, se tem algum direcionamento, né, e como é que é feita essa relação entre a comunicação e a presidência da casa, qual o nível, né, de independência para produção de conteúdo e, enfim, para toda a comunicação do Senado. A gente vai... perdão, eu queria, inclusive, pedir perdão para o professor. Quando eu disse ir logo com as perguntas, é fazer todas as perguntas. Eu me expressei mal, desculpa, não era... Esse espaço é de todas e todos aqui, gente. A gente quer que vocês venham, ocupem, falem aqui, sabe? Alguém mais tem alguma consideração, algum comentário? Então, bom dia, parabéns a todos e todas que fizeram a apresentação e a turma que está aí. Me parece que, mesmo que algumas apresentações não tenham temas totalmente, né, vinculados, mas tem um pano de fundo que liga todas elas, que é a questão política, né? A própria Jane, quando traz a realidade de Cuba, e quando Leonardo fala de um momento em que ele fez a pesquisa e que ali havia muita informação, né, proposta e veiculada por uma Secretaria de Direitos Humanos que ainda era vinculada à presidência da República, né, era um ministério que ainda tinha uma potência, e todas as outras apresentações, em alguma medida, trazem um pouco isso. Então, a reflexão que eu queria trazer também, e já pegando um pouco do que Leonardo trouxe, é se a gente tem um vácuo, porque hoje o que a gente percebe é que tem um vácuo. A gente está passando por um processo de golpe que não se deu apenas no momento, né, revestido lá pelo impeachment, mas por uma série de retrocessos e de desinformação, retirada de conteúdo, de informação, já que a gente está aqui, né, tratando de direito à comunicação e informação. E a minha preocupação, às vezes, Leonardo, é se esse vácuo, porque ele está dizendo alguma coisa, o fato de não ter, já é dizer alguma coisa sobre isso. Se a gente tivesse informação a partir do que essa Secretaria de Direitos Humanos hoje produz, que tipo de informação seria essa, pensando em quem está, né? Em como esse governo ele tem lidado, ou melhor, esse desgoverno tem lidado com tantos temas, e trazendo aí, por exemplo, pensando na turma que está aí das escolas, como que um projeto como Escola Sem Partido, né, como que está sendo pautado ou não no Congresso, isso também pode piorar ainda mais, não só a gente não ter informação sobre determinadas questões, por exemplo, no campo dos direitos humanos, mas também a gente tem informação errada, desqualificada, violadora de direitos humanos, e que não contribui para um processo que a gente tem construído, né, de afirmação de direitos humanos no Brasil. Então, acho que também seria importante ouvi-los um pouco sobre esse viés, né, de se vocês que são, sobretudo quem está na comunicação, como é que observa isso. Uma coisa que me chamou na sua apresentação foi o tanto de acesso no ano de 2016. Se a gente for comparar isso daqui a uns 3, 4 anos, por que será que cidadãos e cidadãs brasileiras acessaram tanto o site do Senado, né? Que tipo de informação a gente estava procurando lá no momento em que era crucial para a nossa história, em que os veículos oficiais eles ainda, né, são uma referência. Mas será que eles vão ser uma referência nesse caminho e nesse rumo que eu espero que a gente não tome, que é do conservadorismo e dos retrocessos? Então, era um pouco isso. Desculpe ter me alongado. Então, vamos abrir aqui. Quem deseja, quer começar, Valéria? A gente vai vindo assim. A resposta e considerações finais. Bem, oi, tá dando para ouvir? Tá, né? Essa é a pergunta que mais fazem lá para a gente, né? Que nós, como repórteres, né, a gente tem essa liberdade para escrever sobre o que a gente quer? Não tem essa liberdade? Até onde é essa liberdade? A gente costuma dizer que a gente tem toda a liberdade, desde que a gente saiba até onde a gente pode ir.
Claro que o meu público final é a sociedade, e eu tenho que informar sobre tudo o que está acontecendo ali, cada audiência, todas as ações. Mas eu não posso me esquecer também que eu não deixo de ser servidora de 81 senadores. Então, enquanto um jornal independente, a Folha de São Paulo ou o Estado de São Paulo, vai lá para fazer uma matéria, de repente, para saber se o Aécio Neves, nesse momento em que não está podendo frequentar o gabinete, se ele está lá, de repente eles têm repórteres ali na porta do gabinete para saber se o Aécio Neves está tendo acesso ao Senado. Enquanto eles podem e fazem isso porque eles têm interesse, eu não faço isso. Mas, por exemplo, se há alguma coletiva lá, no corredor, e eles pegam um senador, como o próprio Aécio Neves, me perguntam, fazem as perguntas, até as piores possível, eu, como repórter do Senado, eu estou lá. É uma entrevista coletiva que foi dada e eu estou ali como repórter, eu tenho que acompanhar, mas eu não posso sugerir a pauta. Evidente que a gente sabe perfeitamente que nós somos uma página oficial, nós sabemos que nós temos que publicar aquilo que é de interesse da sociedade, mas a gente costuma separar o problema particular do senador do Senado. A gente tenta publicar o que interessa para a sociedade, mas sem picuinhas pessoais. É isso que a gente faz. Vou dar um exemplo prático. Nós temos uma CPI da Previdência lá, e todos os dias tem audiências, e são audiências que estão comprovando que a Previdência é superavitária e por que se anuncia que ela é deficitária e por que se anuncia tanto que servidor público é o problema da nação. Agora, a imprensa, que é a imprensa externa, a imprensa moderna, a imprensa objetiva, que a gente diz, que a gente acha que não tem interesse. Vocês podem estar vendo aí na Rede Globo ou em outras televisões falando que a reforma da Previdência é necessária e a objetividade que a gente aprende na faculdade, pelo menos na área de jornalismo, né, que a gente sempre aprende na faculdade, no meu primeiro semestre de jornalismo, a gente já aprendia lá, tem que ouvir sempre os dois lados. Mas eu não estou vendo a Rede Globo, por exemplo, anunciar os dois lados. Quando eles falam, por exemplo, de reforma da Previdência, eles falam que ela é necessária por isso e por aquilo, e que o servidor público tem um gasto muito grande. Eu nunca ouço eles ouvirem a outra parte. Qual que é o jornalismo objetivo? Então, o que é independência hoje? A gente precisa ver o que é isso. Né? A Globo também não tem nenhuma independência. Claro que ela tem os interesses dela. Por que ela tem interesse na reforma da Previdência? Porque ela tem interesses comerciais e de mercados que a interessam, entre outros, né? Como todos têm. Né? Nós somos um país capitalista. Então, nós temos uma liberdade relativa, não provocamos as notícias quando são pessoais, mas acompanhamos tudo e temos, digamos que, por motivos diferentes, a mesma liberdade que os outros veículos que se dizem independentes, porque estão do outro lado, têm mais liberdade do que nós, porque não poderíamos ter, porque somos repórteres do Senado. Deu para esclarecer um pouco? E eu agradeço a participação de todos. Façam o UNB, façam todas as faculdades, estudem, inteligentes ou não. Eu não sou inteligente, mas eu cheguei aqui. Sou muito disciplinada, comecei a trabalhar aos 14 anos, sou de Taguatinga. E vocês vão chegar lá também. Amanhã vocês vão estar aqui nessa mesa, falando, explicando para a gente, para outros alunos, seus trabalhos na academia. Obrigada. Obrigada, Valéria. Bom, para fechar aqui... Tá ligado. Queria só ressaltar, a gente falou muito da questão das redes sociais, da participação pelas redes sociais, mas eu queria fazer até uma certa crítica. Assim, é muito interessante ver que as pessoas realmente participam, né, nas redes sociais, mas é fundamental que exista uma sistematização disso. Né? Então, você comentar, curtir, escrever um comentário, reclamar no Facebook, não necessariamente, assim, é uma participação pessoal e é uma expressão.
mas do ponto de vista da participação pública, como política pública, me parece insuficiente ainda, né? Então, apesar do Dialoga Brasil não existir mais, o site ainda está no ar, páginas quebradas, o projeto já acabou, existem outras ferramentas de participação pública, como o E-Cidadania. Então, é importante fazer essa diferença da participação, né, nossa, pessoal, ali na internet, no Facebook, no Twitter, nas redes sociais, porque não necessariamente aquele comentário que a gente deixou ali vai ser levado para algum setor que vai realmente ouvir aquilo como demanda e reclamação. Então, é importante a gente ficar atento a esses canais oficiais que existem, são fáceis de usar. Imagino que todo mundo já entrou na internet e viu alguém falando, olha, consulta pública da Câmara, do Senado, sobre um determinado tempo. Aquele é um canal oficial, né? Então, as duas formas são válidas, mas a participação como demanda mesmo, a gente precisa ficar atento para sempre tentar ir para os canais oficiais, porque é ali que aquela informação vai ser sistematizada e, eventualmente, virar uma questão de política pública. E, só para finalizar, eu entendo que essa questão da participação, ela passa necessariamente pelo direito à informação. A gente não tem como participar, a gente não tem como opinar se os nossos direitos de informação não estiverem garantidos, né? Então, acho que é isso para finalizar mesmo. Obrigado pela presença de todos aqui. Obrigada. Pode ser, a gente está indo assim? Sim? Agradecer o convite. Fiquei muito triste porque os meninos não participaram, não perguntaram nada de Cuba, como que é fugir de lá, tá? Não acredito! Que bom! Música muito boa. Agradecer a oportunidade, porque sempre é importante trazer um lado que a Globo não mostra de Cuba, né? Que a imprensa não mostra e que a maioria das vezes não circula no Facebook, né? Eu sempre falo que Cuba é muito mais que uma ditadura, que eu até conversava com o professor de manhã, que Cuba tem uma educação pública muito boa, uma saúde pública muito boa. Eu também sou de escola pública. Eu sou o resultado de um processo revolucionário de escola pública. Claro que se a gente compara a educação de Cuba com o Marista, não vai ser igual, né? Mas se a gente comparar com os meninos de Ceilândia, Cuba hoje tem os parâmetros de educação pública mais altos da América Latina. E olha, não é Cuba que fala, é o banco, o FMI, o Banco Financeiro Internacional, né? Então, eu acho que eu estou na mesma fala que a Valéria, né? O importante é estudar, porque o conhecimento ninguém rouba. E agradecer aos professores pelo convite, pela oportunidade de falar de outra realidade que às vezes no Brasil a gente não tem muita oportunidade de mostrar o outro lado, né? Obrigada. Obrigada, Jane. Bem, fazendo minhas considerações finais também, tentando responder um pouco os comentários, é o que o Romário, não é, que você tinha falado, acho que a sua principal pergunta, assim, se resume no sentido de como dialogar com quem não quer diálogo, né? Sim, a gente está vivendo um tempo, né, de muitas dicotomias, a gente vive numa bolha cada vez mais, vocês só dialogam com quem tem a mesma opinião que a sua, e nas redes sociais isso não é diferente, né? E quando você tem alguma informação, vem alguém falar alguma coisa, por exemplo, como é o site do Humaniza Redes, como era, as pessoas, a maioria das vezes, vão para criticar ou para atacar. Bem, é isso, não se dialoga. Ou, pelo menos, na sua rede social, no seu perfil, você não dialoga. Mas a gente está falando de comunicação pública, ou, pelo menos, de comunicação governamental pública. E uma comunicação governamental pública, não dialogar ou não interagir, não é o ideal. Isso acontece? Acontece demais. Isso acontece agora, por exemplo. Não tem diálogo, não tem interação. Mas, obviamente, se a gente for estudar exatamente o que acontece, qual que é o papel do Estado, quando vai dar o feedback, quando vai prestar contas ao cidadão, é
falando, é ouvindo o cidadão, é percebendo, é exercendo o direito da comunicação, né? Agora, nem todos os espaços dá para manter essa conversa, dá para manter esse diálogo, talvez num perfil, não tem como, num perfil da internet, num perfil não, num portal. No portal de internet não dá para ter tanta interação, mas nas redes sociais dá, alguns portais específicos, como o E-Cidadania ou o Dialoga Brasil, também dava para fazer. Não são todos os espaços abertos de diálogo. Nas redes sociais, nem sempre isso acontece, porque as redes sociais são uma coisa muito... todo mundo está ali para falar tudo ao mesmo tempo e, às vezes, se perde. Mas, é como eu disse, se um órgão público, se um órgão governamental decidiu estar nas redes sociais, então que esteja de forma que utilize o potencial daquela rede, esteja dialogando, esteja interagindo. Senão, você está ali simplesmente por estar, né? Não está aproveitando todo o potencial que aquilo ali se realiza, né? Um exemplo, agora, claro que essa prestação de contas, essa interação, ela não acontece tão somente nos comentários, ela pode acontecer nas postagens, né? Ela acontece no que se mostra, acontece no como se diz, nas formas que se diz, uma forma acessível ao público, uma forma que as pessoas entendam. E a Valéria trouxe o exemplo do perfil do Senado, né? Ele é muito feliz nessa forma de estar nas redes sociais, nessa forma de estar ali interagindo e mostrando, né? Interagindo nos comentários, interagindo principalmente nas postagens também, na forma como está sendo dito, né? Bem, você tinha me perguntado como que está sendo feito agora, né? A gente está vivendo tempos sombrios, para os direitos humanos, principalmente. E com essa onda conservadora, eu temo em relação ao que pode acontecer. Eu não tenho mais conhecimento de como que a Secretaria de Direitos Humanos está trabalhando a sua comunicação agora, nesse momento. Sim, eu acredito que é do mesmo jeito que estava antes do Humaniza Redes, porque todo aquele esforço que se apresentou de aproximar as pessoas em relação às promoções, em relação às práticas de direitos humanos, aquilo não estamos vendo mais. Pelo contrário, a gente está vendo muito, do outro lado, uma força muito grande, conservadora, de ataque aos direitos humanos, como se os direitos humanos em si fossem o motivo principal de toda a desordem econômica e social que o Brasil está vivendo. É uma pena isso. Não sei até como que a gente vai, para onde a gente vai parar, né? Bem, eu gostaria, então, não sei se eu respondi a todos, mas eu gostaria de agradecer, né? De agradecer essa oportunidade de conversar com vocês, de expor um pouco do que a gente está fazendo, né? Muito obrigado mesmo. E é isso. Até mais. Obrigada, Leonardo. Gente, eu agradeço, então, às palestrantes e aos palestrantes. Agradeço também a presença de todos e todas, especialmente o pessoal aqui do Centro de Ensino 24 Ceilândia. Valeu, galera. E a gente continua a programação com a galera do ensino médio lá em cima, e aqui a gente vai continuar os painéis, tá bom? Obrigada, gente.